Amém, queridos? Vocês abriram aí a Bíblia de vocês em 1 Reis, no capítulo 19? Amém? O primeiro versículo de 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Então, o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias realizara e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Versículo 4, quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi se assentar debaixo de um pé de diesta, ou de zimbro, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali, mesmo sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Ele abriu os olhos e olhou ao redor, e eis ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu de novo, bebeu de novo, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Versículo 9, ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também me tirar a vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar de pé diante de mim, do alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu até as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto e no tremor das terras. Em seguida, ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas. E fez aquela oração de novo: por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, e eu fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também me tirar a vida. Versículo 15, então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Elias, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Amém. Só até aqui, gente. Obrigado por vocês estarem comigo. É uma leitura um pouco longa. Nós que ministramos a palavra não recomendamos muito fazer isso logo no começo da mensagem. Mas eu creio que todos estarão comigo aqui. Amém? Hoje eu acho que eu vou pregar um pouco mais parecido com o pastor Daniel, com o pastorzão. O pastorzão ele sempre traz um texto, depois ele traz assim um contexto daquele momento, né? E é uma mensagem bem expositiva. E hoje eu vou para essa linha, viu, pastor? O nosso principal personagem aqui dessa passagem é Elias, que estava passando no capítulo 19 por um momento um pouco difícil do seu ministério. Elias era um homem que tinha vivido até aqui muitos milagres
e muitas maravilhas com o Senhor. Eu listei algumas delas. Por exemplo, a primeira que a Bíblia relata é que Elias falou para o rei: durante 3 anos não vai cair chuva sobre a terra. E depois que o profeta falou, estiagem, 3 anos e não caiu uma gota de água do céu, nem orvalho à noite não tinha. Aquele homem falou e tudo secou. Por que ele fez isso? Porque o rei daquele momento era um rei desviado. Era um rei que ignorou os mandamentos, a lei do Senhor e falou assim: vamos viver como a gente quiser. Vamos adorar qualquer Deus. Aí ele se casou com Jezabel, que era uma mulher atribulada, difícil. Ele também era um banana, né? Tem uma mensagem do pastor Cláudio Duarte que ele fala que o homem banana vai gerar uma mulher abacaxi. Ele usa até esses personagens aqui, ele fala de Acabe e de Jezabel. Então ele, como um homem banana, teve por resultado uma mulher abacaxi que deu muito trabalho para ele. Jezabel era uma mulher rebelde aos mandamentos do Senhor. Ela era estrangeira, ela não era da linha de Israel. E ela mesmo trouxe os deuses dela para dentro de Israel. E quando o rei adorava esses deuses, todo o povo seguia o rei. Era desde sempre, né, que a política tem os seus gados, né? Tem o político e os seus gados. O rei falou assim: vamos colocar os altares dos deuses da minha esposa aqui, e a gente vai beijar esses ídolos. A gente vai adorar eles. E aí Elias, ordenado por Deus, falou assim: Elias, Deus falou para ele, né, colocou no coração dele: Elias, pode ordenar que não haja mais chuva na terra, porque esse povo está desviado e ele precisa voltar para mim. E aí eu quero dizer uma coisa para você, querido. Muitas vezes, como nós oramos aqui, em tempos difíceis, o Senhor está conosco, mas muitas vezes os tempos difíceis que você vive, pode ser até administrado pelo próprio Deus. E sabe por quê? Porque Deus não me ama, pastor, Ele quer que eu passe por dificuldade. Não, é porque Ele olha com uma ótica eterna as coisas da sua vida. Ele sabe que se você empobrecer demais, você pode se desviar e perder sua salvação. Ou Ele sabe que se você se enriquecer demais, você pode se perder. E o que interessa para Deus? Deus está interessado em você ser pobre ou rico? Deus está interessado em você ser saudável ou doente? Olha, eu creio que Deus tem uma vida de vitória para nós, e uma vida próspera e remida na cruz de Cristo, para cada um de nós. Eu creio. Mas Deus está muito mais preocupado se você vai conseguir manter a tua coroa sobre a tua cabeça, ou seja, que você vai conseguir se manter no caminho da salvação. Deus olhou para aquela igreja da época, que era o povo de Israel, e falou assim: esse povo está desviado e precisa voltar para mim, vou administrar um problema na vida deles. E secou a chuva, e parou as chuvas por 3 anos. Meu irmão, 3 meses sem chuva já é uma dificuldade enorme. Nós vamos enfrentar agora tempo de estiagem, né? Apesar que esse ano está muito atípico, né? A gente está quase ficando já, ligando um modo assim meio anfíbio, né? A gente começou a mofar tanta água, né? Choveu demais esses dias, né? Mas daqui a pouco, agora vem o tempo do inverno, começa a estiagem. E a gente sabe, quando faltam assim, já tem uns 2 meses sem chuva, todo mundo começa: nossa, precisa chover um pouco. Ó, o nariz começa a trancar, a respiração fica ruim. Toda vez que você vai se lavar, é aquela coisa terrível, porque você está com muita poluição. Agora imagina 3 anos sem chuva. Deus falou assim: eu vou administrar um problema na vida do povo de Israel, porque eles precisam se voltar para mim. Mas o povo de Israel não se voltou a Deus no início. Passaram-se 3 anos e 3 anos daquele povo beijando os ídolos de Jezabel, beijando os deuses Baal, Azera. E queridos, aqueles deuses não podiam resolver o problema deles, porque não há um outro Deus senão o nosso Deus. Não há outro Deus senão o Deus de Israel. Não há outro Deus senão Yahvé, o Eterno, o Criador de todas as coisas. Não há outro Deus. Olha, até existem deuses que os homens levantaram para si, mas eles não têm poder. Eles têm boca, mas não falam, como fala a Bíblia, né? Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm pés, mas não andam, e que se tornem parecidos com eles, todos aqueles que se dobrarem a eles.
Então aquele povo que deveria dar uma boa resposta a Deus, o que ele fez? Ao invés deles se prostrarem a Deus de novo, voltarem para o Senhor, eles se firmaram mais ainda com aqueles ídolos. E o ministério de Elias ficou pausado nesse momento, porque o Senhor falou para ele assim: Elias, agora que você ordenou a seca, de você eu vou cuidar. Vai lá para um riacho, fica ali ao lado do riacho, e todo dia os corvos vão trazer comida para você. Elias ficou lá pelos anos de seca, e todos os dias os corvos levavam comida para ele. E todos os dias Elias se levantava e tinha de novo algo para comer. E tinha água do riacho para beber. E quando cessou o tempo do riacho, o tempo dos corvos, o Senhor falou para ele assim: agora vai à casa de uma viúva, que ela vai ter com o que te alimentar. Elias se levantou, saiu lá do riacho e foi procurar essa tal dessa viúva. Quando ele chegou, falou assim: mulher, Deus falou comigo aqui que você vai me dar comida. Você pode preparar para mim, por favor? E sabe, gente, pode soar um pouco estranho alguém pedindo comida para outra assim, tipo, vai trabalhar, né? Mas não era com essas vistas que as pessoas olhavam para o profeta. Para qualquer pessoa receber um profeta em casa era uma honra muito grande. O profeta escolhia uma pessoa, uma casa para ser alimentado. Aquela pessoa falava assim, é como se ele estivesse recebendo o próprio rei da cidade, do país, né? Da nação, dentro da sua casa. Eles queriam fazer isso. Só que o profeta foi falar com uma mulher que não tinha nem sequer para si e para o seu filho. Ela era uma viúva que tinha um filho, e ela falou o quê? Olha, juro por Yahvé, juro por Jeová, que a última porção que eu tenho é essa daqui, que eu vou comer e depois a gente vai morrer, eu e meu filho. Elias falou para ela assim: faz primeiro para mim, e depois você junta vasilhas e derrama azeite e farinha. Alguns irmãos aqui conhecem essa história, mas eu quero falar das maravilhas que Elias viveu, para aqueles que não conhecem poder se atualizar. Então aquela mulher começou a despejar a farinha que ela tinha em um pote, em outros potes. E ela começou a despejar o azeite que ela tinha em um pote, em outros potes. Só que do pote que ela tinha nunca se acabava. E os outros potes iam se enchendo. E a farinha ia se enchendo, e o azeite ia enchendo, e aquela mulher não via o fim daquilo. Por quê? Porque quando o profeta chegou naquela casa, chegou também a bênção do Senhor sobre ela. E no tempo de escassez, o Senhor estava olhando que no coração daquela mulher, daquela viúva, também tinha um coração inclinado para o Senhor. E Deus falou assim: dela eu cuido. E engraçado que era a última refeição dela. E sabe de uma coisa, queridos? Às vezes Deus quer fazer também... quer que a gente viva com um pouco de adrenalina, parece, né? Tem hora que a gente fala assim: meu Deus do céu, eu precisava esperar assim no 48 do segundo tempo para prover. Às vezes a gente está passando por um momento, você fala, o boleto já está aqui na porta, aqui, ó, chutando a porta para entrar. Que nem o PH brincou aqui na semana passada, né? O carro da CPFL passa na rua de cima, a gente já começa a orar e pedir a Deus misericórdia, Senhor. Se alguém aqui já passou por esse tipo de situação, sabe do que nós estamos falando. E Deus às vezes provê nos 48 do segundo, pastor. E aquela mulher, que era uma mulher temente a Deus, provavelmente, uma mulher que respeitou muito o profeta, a presença dele, ela também estava assim, o último bocado de pão, o último bolo que ela ia fazer e comer com seu filho. E aí chega o profeta e traz aquela multiplicação dentro daquela casa. Então o profeta ordenou a seca, ordenou a multiplicação e multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Aí aquela mulher tinha um filho, o filho dela morreu. E vamos resumir a história, contar com menos detalhes aqui. Aquele profeta, ela rogou a ele, falou assim: o que eu fiz de mal para o Senhor? Porque o Senhor veio aqui me castigar por algum pecado meu filho morreu. E aí ele falou: não é assim. Pegou o menino no colo, levou para o quarto, deitou sobre ele, ordenou, e aquele menino foi ressuscitado. Olha quantos milagres Elias viveu. Olha quantas maravilhas ele operou no Senhor. Um outro dia, quando já estavam acabando aqueles 3 anos de seca, Elias chamou os profetas de Baal e fez um desafio com eles. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Um lugar alto no Monte Carmelo, e falou assim: gente, eu vou desafiar vocês.
Vamos fazer 2 altares aqui, a gente vai preparar 2 novilhos. Um é de vocês, um é meu. Eu estou sozinho, vocês estão em 850 homens aí. Vocês vão orar para Baal e para Azera. E a gente vai ver se eles vão descer fogo. A gente vai colocar um novilho no altar, mas ninguém vai pôr fogo. Se a gente orar a Baal e a Azera, se vocês orarem a Baal e a Azera e eles colocarem fogo no altar, então quer dizer que eles são Deus. E eu vou fazer o meu aqui. E Elias estava debochado demais, gente. Nessa passagem ele estava ganhando meio no psicológico também, né, pastor? Que ele falava assim, clame mais alto, quem sabe o seu Deus não está dormindo, né? Ou está viajando. Talvez ele esteja ocupado com outras pessoas. E o povo ralando assim, ó. Porque o sacrifício que os homens faziam para Baal era pegar chicotes e dar chicotadas nas próprias costas, com lâminas que rasgavam as suas costas, que cortavam as suas costas. Eles se mutilavam para poder fazer aquele culto. E 1 hora, e 2 horas, e 3 horas, e eles falando, Baal, desce fogo nesse altar, Azera, desce fogo. Aqueles homens já não tinham mais costa. E Elias falando assim, gente, será que ele não está dormindo? Será que ele não foi viajar? Acho que ele está ouvindo outra pessoa, né? Porque ele está ocupado. Aí como ele estava debochado, ele falou assim, agora é minha vez, chega. Vocês tentaram, ficaram aí 6 horas aí com essa lenga-lenga, não aconteceu nada. Deixa comigo agora. Agora é a hora que desce até o óculinho assim, ó. Elias assim, né? Ele faz o altar dele. E aí ele fala assim, cava uma valeta em volta. E naquela valeta dava para plantar muita semente. A Bíblia fala isso, que era mostrando a medida, que era uma valeta profunda. Aí falou assim, agora joga água em volta. Joga água em cima do altar, joga água na lenha. E aí jogaram água na lenha, encheu as valetas em volta. Ele falou, agora tá bom. Uma oração só, ele falou assim, Senhor, Deus de Israel, mostra que Tu és Deus e que há profeta em Israel e que há Deus em Israel. Aí, aquele fogaréu danado. O fogo chegou a lamber a água, o fogo consumiu a água, já viu isso? O fogo terminou com a água. Maravilhoso que Deus fez através de Elias. Olha quantas maravilhas Elias viveu. Aí o povo falou assim, opa, peraí. Há Deus em Israel. Elias, nos perdoe. A gente quer servir esse Deus. Esquece Baal, esquece Azerá, esquece tudo isso. Nós queremos servir o Deus de Israel. Muito obrigado, meu bem. E aí a primeira ordem de Elias foi a seguinte: prende todos esses profetas aí e vamos executar. Ele degolou, arrancou a cabeça de 850 homens na espada. Olha o que era esse cara. Pensa num homem ousado, poderoso, né? Naquela época a lei falava isso: extermina do meio de vocês tudo aquilo que é iníquo, tudo aquilo que não pode. Elias foi lá e ripa. Só que depois de viver tudo isso, não, e tem mais ainda. Ele falou para Acabe: Acabe, a chuva está chegando, entra no teu carro e vai embora. Aí Acabe entrou na carruagem dele, a chuva pegou Acabe já entrando na carruagem. E aqui, ó, Acabe nos cavalos dele aqui, ó. A Bíblia fala que Elias pegou sua capa e percorreu um caminho de mais ou menos, fui medir isso no Google Maps, assim, mais ou menos uns 40 quilômetros daqui em Campinas. Elias chegou antes da carruagem. Pensa num homem, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus encheu ele, né? Não eram as pernas de Elias, não era ele que era um bom atleta, não. O Espírito Santo de Deus se apossou de Elias e Elias correu mais rápido do que a carruagem do rei. Chegou antes. E aí, depois de viver tudo isso, Jezabel ficou sabendo. E falou assim: ai, ó, que aconteça comigo as maiores desgraças se eu não fizer com Elias a mesma coisa que ele fez com os profetas. Ou seja, eu vou arrancar a cabeça dele também. Aí Elias, por um momento, não sei o que aconteceu, ele entrou em pânico. Um cara que viveu tudo isso, por isso que eu contei todas essas maravilhas, porque o cara que viveu tudo isso, olhou para aquele momento e falou assim: e agora? Ela vai me matar. Não, é pior, eu vou morrer. Não, eu preciso dar um jeito nisso. E Elias fez o quê? Elias correu, fugiu e se escondeu. Ele se deitou debaixo de um arbusto.
E ali ele orou falando a Deus assim: Senhor, para mim basta. Eu quero a morte. Aí Deus fica, eu no lugar de Deus ficaria pensando, ué, porque se você queria a morte, era só ficar lá, a gente terceirizava, né? Jezabel já queria te matar mesmo, fugiu para querer morrer aqui. Não, que na verdade tinha uma questão assim que não queria morrer de forma vergonhosa. Ele falou assim: Senhor, me mata aqui, porque não sobrou profeta nenhum, e o que sobrou, que sou eu, estão tentando tirar a vida. E é neste momento que eu quero que você comece a se colocar no lugar de Elias. Esses dias eu estava falando com o meu amigo Felipe, que trabalha comigo, né? Todo mundo conhece por Lemão, eu sempre falo dele aqui porque é com quem eu mais converso mais com o Lemão do que com a minha esposa, porque a gente fica o dia inteiro junto. E esses dias a gente estava falando, rapaz, é muito bom ter a vida de homem, né? A gente já foi menino e agora a gente é homem. A gente cresceu junto com o menino, né? Mas dá trabalho, hein, cara? Meu Deus do céu, dá trabalho. A vida de homem, ela é bem melhor ser homem do que ser menino, mas como dá trabalho. É um menino que estava com a gente, né, que trabalha com a gente também, falou assim: vocês têm saudade? Fala, não, é bem melhor ser homem. Mas, meu amigo, você fica o dia inteiro, e você levanta uma barra de ferro, vem o outro e solda, e cai fogo na sua cabeça, aí você vai lixar, o outro passa na frente, já toma uma faiscada de fagulha de ferro, pegando fogo. Aí você fica no final do dia morto, tá podre, de canseira, mais quebrado do que arroz de terceira. Aí você chega em casa, a criança já está assim, ó. Aí você fala: nossa, tem que balançar o neném agora. E a esposa cheia de coisa para fazer, não conseguiu fazer nada, que o neném só chorou com ela. José é bonzinho até aquela hora que está resolvido tudo para ele. Depois que, se não tiver alguém brincando com ele, aí já começou a chorar. Aí a Melissa também criou uma tática para consolar o José. A Melissa é a minha filha mais velha, então quando ele chora, ela imita ele chorando para ver se ele para. Aí eu tenho um fazendo de verdade, e a outra fazendo assim. Eu falei: não, Melissa, já tem um. Não precisa disso, Melissa. E sabe, gente, a nossa rotina, o nosso dia a dia, como eu, por exemplo, como a gente serve aqui na igreja também, trabalha de segunda a sábado, vem para a igreja, aqui é meu lazer, aqui é minha alegria. E fazer isso aqui que eu estou fazendo para mim é trabalho, mas é o meu prazer, tá, gente? Não estou reclamando, tá bom? É uma alegria de verdade. Se eu pudesse fazer, faria isso aqui todo dia, o dia todo. Isso aqui é o que eu amo fazer. Aqui eu sei quem eu sou, eu estou fazendo a coisa que fui chamado para fazer. Mas porque a gente tem um trabalho aqui também, a gente trabalha de segunda a sábado, aqui ó, ralando e levantando, que eu falei, levantando estrutura de ferro e subindo e soldando e vai olhar para o WhatsApp, 17, 18 clientes chamando, e coisa está atrasada, tem que correr atrás, fala com o fornecedor e paga cliente, e paga fornecedor, e paga funcionário, paga cliente. Deus me livre e guarde de pagar cliente, o cliente tem que me dar dinheiro. Então você, depois de tudo isso, de segunda a sábado, aí você vem para o culto, então você fica assim meses, às vezes sem folga. Fica 2, 3 meses sem parar um dia. O cansaço bate. Como bateu em Elias. O que aconteceu com Elias nesse momento que, do nada, ele poderia ter orado a Deus e falou assim: Senhor, olha o que essa mulher está falando, ela é doida? Acabei de derrubar 850 profetas desse Deus michuruco dela aí, e ela está querendo me matar? Senhor, eu não vou nem brigar com ela. Faça a gentileza, pela tua graça e misericórdia e amor que o Senhor tem por mim, resolve isso para mim. Deus ia lá, provavelmente, acabaria com aquela mulher. Mas Elias deu um momento de cansaço nele. E querido, por isso que eu falei aqui que o Senhor Jesus nos disse que aquele que vier a Ele, estiver cansado, Ele aliviará. Porque há uma bênção assim para mim e para você nessa manhã. Porque chega um momento que você fala assim: eu preciso parar, senão vai dar errado, vai dar ruim, não vai dar bom de jeito nenhum. Se eu não parar, vai dar problema. Eu digo uma coisa para você: você parou por um momento, você está sentadinho ouvindo o Senhor falar, e enquanto você está aí sendo ministrado, o Senhor está te renovando e fazendo novo todas as coisas, fazendo novas todas as coisas. Ele está revigorando as suas forças para você suportar mais muitos dias de caminhada. Amém? Então eu sei, queridos, o cansaço vai bater. Eu sei que eu não quero subestimar aqui e nem desvalidar quando eu falo que a vida do homem, ela é mais difícil do que a do menino, porque quando eu era menino também tive dias assim que, sabe, sai do trabalho, vai para a faculdade. A vida nossa é correria mesmo, né? Viu? Faz tempo que é assim. Faz tempo que a gente está ralando. Só que quando o cansaço bate, você tem algumas alternativas.
O cansaço é um lugar de perigo. Quando você fica cansado, você fica vulnerável. A Bíblia fala que os israelitas saíram do Egito e eles estavam cansados. E os amalequitas, que são inimigos de Israel, atacaram eles pelas costas. A Bíblia fala que Esaú era um homem, irmão mais velho, porque nasceu primeiro do seu irmão gêmeo, que era Jacó, ele saiu antes. Ele era o primogênito. A Bíblia fala que depois ele voltar de uma caça, ele estava tão cansado que o irmão dele falou assim, viu, me vende a sua primogenitura, eu fiz uma sopa aqui, ó. E a primogenitura era algo poderoso para ele, porque daria para ele mais heranças, daria para ele muito mais direitos e privilégios. E ele falou, de que me serve a minha primogenitura, se agora eu estou morrendo de fome? Dá essa sopa aqui, vou comer esse trem. E aí ele foi e comeu a sopa e vendeu o seu direito de primogenitura. Por quê? Porque estava cansado. Então, querido, Moisés estava intercedendo pelo povo. E Josué estava batalhando. Então quando ele erguia as mãos, Josué prevalecia. Mas as mãos dele se cansavam. E abaixava, os amalequitas prevaleciam contra Israel. É um momento de cansaço, é muito perigoso. Moisés precisou de gente para sustentar as mãos dele no alto. Então, querido, se você está passando por um momento de cansaço, tome muito cuidado para onde você vai correr. Porque você pode correr para coisas erradas. O cansaço pode te fazer correr para o pecado. O cansaço pode te fazer correr para os erros. O cansaço pode te fazer correr para negligências. O cansaço pode te fazer correr para a irresponsabilidade. Mas tem um outro lugar que você pode correr, que não são essas coisas. Você corre para Deus. Você corre para Jesus quando você estiver cansado. Jesus um dia ele falou para os discípulos assim, como é que foi a missão de vocês? Aí eles deram o relato, e Jesus falou assim, então agora vinde e descansai um pouco comigo. Isso é um princípio bíblico. Jesus, quando ele veio para a terra, ele era homem, então ele se cansava também, amém, igreja? Mas o que ele fazia? Dormia, ele descansava. Quando o cansaço vem, você pode, por causa do cansaço, mudar a trajetória da sua vida e cometer um erro grave, ou você vai para o Senhor e conserva a tua vida dentro do propósito que Deus te chamou para viver. Amém, queridos? Então, o cansaço de Elias era um momento muito perigoso para ele. Mas a Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 29 em diante, que Deus faz forte ao cansado e suscita forças ao que não tem nenhum vigor. Que os jovens se cansam, mas aqueles que confiam no Senhor não se cansarão. Correrão, voarão com asas como de águia. Amém, queridos? Então a nossa confiança está em Deus. Eu vivi um momento de cansaço na minha vida. E talvez você esteja aqui hoje e diga assim, pastor, eu não estou cansado. Eu estou bem, eu estou disposto, essa mensagem não serve para mim. Guarda ela, porque daqui uns dias você vai estar. Um dia você vai estar cansado. Se você não ficar cansado, é porque você não faz nada mesmo. Aí eu ia usar outra palavra, mas eu estou segurando o microfone, você é um pouco mais gentil. Você não faz nada, eu vou só falar assim. Mas vocês imaginam o que eu pensei, né? Se você não fica cansado, é porque você também está precisando de alguém dando uma corda em você aí. Mas eu digo uma coisa para você, se você não está cansado hoje, você vai se cansar, então guarda bem essa palavra. Um dia eu estava na minha casa, passando por um momento muito difícil, e a emoção estava toda abalada, já estava todo desgastado, sabe, Cris? E aí eu estava ali trabalhando, cortando os materiais ali, e eu comecei a ficar agoniado com aquela situação que eu estava vivendo. Aí eu comecei a declarar a verdade bíblica sobre a minha vida. Eu falei assim, Senhor, eu confio em Ti. E eu falei para Ele assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Aquela verdade começou a entrar dentro de mim, eu falei de novo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí eu larguei todo o material, comecei a fechar os olhos, e eu já estava chorando, eu falei assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Ah, meu Deus, eu peguei fogo ali sozinho. Parecia que
tudo, tinha... Pastor, eu recebi uma carga, parecia que tinha colocado na tomada assim, 100% de bateria, vai! Parecia um pitbull sendo solto da corrente para pegar um ladrão. Eu fui com força. Por quê, queridos? Porque a gente correu para a coisa certa. Lógico que eu estou dando um bom testemunho aqui agora, mas quantas vezes eu cansado também corri para a coisa errada. E eu digo uma coisa para vocês, é muito melhor a gente correr para o Senhor. Então se você está cansado, eu quero dizer uma coisa para você. Você está no lugar certo nessa manhã. Você tem que ser tocado por essa palavra hoje. Essa palavra é para você, querido. Você está correndo muito nesses dias, mas é o Senhor quem vai te dar o pão e a água que você precisa para correr muitos e muitos dias ainda, em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo. E o Senhor tem esse descanso para você em nome de Jesus. Aleluia. E a oração de Elias? Foi uma oração bonita, gente? Não foi. Que oração? Primeiro foi uma oração sem... Pastor não fez uma oração bonita, que nem a gente às vezes faz, né? Ó Deus Todo-Poderoso, e faz aquela enfeite grande assim, ó. Ele falou não, ele falou, Senhor, me traz a morte, eu não quero mais não. Eu desisto, eu largo mão. Para mim chega. A oração dele foi assim. Falou, Senhor, eu quero morrer. Você acha que essa foi uma oração bonita, meu irmão? Não foi. Mas foi uma oração. É melhor você falar para Deus, porque ela foi simples, foi objetiva, foi direta, foi errônea, mas foi sincera. E sabe de uma coisa, o que Deus ama é um coração sincero diante dele. Fala para Deus as verdades que tem em você. Hoje, quando a gente terminar essa palavra, nós vamos orar juntos. Você fala assim, Senhor, eu sou essa pessoa que o pastor pregou. Eu estou cansado mesmo. Eu estou quase desistindo. Senhor, eu não aguento mais isso aqui. Está dando pane. Estou começando a entrar em umas crises. Seja sincero com Deus, você vai ver só. Elias fez uma oração que não era bonita. Elias não fez uma oração que... Uau! Que as pessoas podiam falar, que oração forte. Que oração bonita. Mas Deus ouviu aquela oração. Só que Deus sabe como atender. Deus não dá o que você quer. Deus dá o que você precisa. Ele é pai. O pai sabe do que o filho precisa, amém? Você pode pedir, querido, se você não estiver pedindo a coisa certa, mas você é alguém que ama o Senhor, que anda segundo os propósitos dele, você pode não receber o que você está pedindo, mas o que você precisa de verdade, o Senhor vai te dar. Não vai te faltar coisa alguma, porque o Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Nada vai te faltar. Nada. Peça a Deus, por pior que pareça a sua oração, seja sincero diante dele, fala o que você acha que você quer. Deus não trouxe a morte para Elias, queridos. Deus trouxe pão e Deus trouxe água. Deus trouxe um anjo que serviu um banquete para Elias, serviu uma mesa para Elias. E olha o que vocês têm diante de vocês hoje aqui, queridos. O pão e o cálice. Os anjos do Senhor serviram isso para nós. Os anjos do Senhor ministraram esse pão e esse cálice para mim e para você hoje. Elias comeu a primeira e voltou a deitar. O anjo tocou nele e falou assim, Elias, já tá bom, você já descansou. Bora lá? Deu a sua hora de levantar. O despertador está tocando, meu irmão. Vamos, Elias. Elias se levantou, comeu pela segunda vez, e a Bíblia fala que ele caminhou 40 dias. Pensa num homem de perna boa. Aí eu já fiz um cálculo de novo, falei que a primeira corrida dele foi de Jundiaí até Campinas, né? Nessa daqui ele foi daqui até o Rio de Janeiro. 400 quilômetros. Você imagina se aquele pão fez efeito para ele ou não? Alguém aqui já imaginou indo para o Rio de Janeiro na caminhada? Alguém já pensou aqui em caminhar 400 quilômetros? Tem que levar um tênis reserva, porque acaba no meio do caminho e você tem que trocar de tênis. Meu irmão, Deus é um Deus muito poderoso. E que sabe muito bem do que você precisa. E que não vai deixar faltar o que você precisa. E eu quero falar uma coisa para vocês. O pão e o cálice que está sendo servido hoje, os anjos do Senhor prepararam para mim e para você, para que a gente coma e comece a nossa corrida de novo. Amor,
Hoje e amanhã, você vai ver, eu vou balançar o José com muito mais vigor. Vou balançar o José com muito mais força agora. Aleluia. Em nome de Jesus, eu creio. E a Bíblia nos conta que aquela refeição levou Elias para um novo tempo. Ele caminhou 40 dias e ele pernoitou numa caverna. E naquela caverna que Elias dormiu, aconteceram algumas coisas que nos chamam muito a atenção. Elias era um homem que orava e descia fogo do céu. Orava e paravam as chuvas. Ou seja, um homem de muito poder. Que vivia sempre coisas muito grandiosas e maravilhosas. E Deus parecia estar sempre nessas coisas para Elias. Só que o nosso Deus tem muitas faces. O nosso Deus tem muitos nomes. O nosso Deus, ele tem várias identidades que se mostram em um único Deus que ele é, mas de várias formas, porque é uma multiforme sabedoria de Deus. Então Deus agora mostra para ele assim: olha, Elias, ele está dentro da caverna, bate um vento muito forte. Hoje eu estou pregando igual o Felipe fala. O Lemão é assim, ele vai contando e vai fazendo efeito sonoro junto, né? Sabe aquelas pessoas que falam assim: a panela de pressão estava lá, tic, 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 tic. Aí passou o carro do gás, aí eu falei: o gaseiro está lá, traz aí. Ele pegou o gás, fez... O Felipe é assim, tudo que ele vai contar faz um efeito sonoro junto. Eu estou desse jeito hoje. Mas aí passou o vento tão forte que quebrou as pedras, as rochas, desmoronou os morros. Aí Elias olhou para aquilo e falou: Deus está vindo, hein? Só que Deus não estava naquele vento. Aí Deus mandou um terremoto. Falou: agora é ele. Mas Deus não estava no terremoto. E Deus mandou o fogo. E Deus não estava no fogo. Porque Elias tinha uma expectativa que Deus só se manifestaria dessa forma. E aí quando bateu uma brisa suave, Deus estava. Elias percebeu, cobriu seu rosto, se prostrou. O que isso quer dizer, querido? É que muitas vezes o Senhor está tentando se apresentar a você na situação que você está vivendo hoje, que para você é atípica, e que na verdade Ele está lá. A Dê nos conta isso, que ela conheceu quando a Estherzinha estava internada no hospital. Ela conheceu uma nova face de Deus. Ela conheceu Deus por um jeito diferente. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei para vocês aqui, que o nosso Deus, ele tem vários nomes. Ele é o Deus, ele é o Jeová Rafa, ele é Jeová Nissi, ele é Jeová Shalom, Jeová Tsidekno. Porque no momento onde você precisa da justiça dele, ele se apresenta assim. No momento quando você precisa de uma cura, ele se apresenta assim. E eu quero dizer uma coisa para você: veja Deus nessa situação em que você está passando. Pastor, é uma situação difícil. Pois é, Ele está aí. E eu quero falar uma coisa para você: quer sair dessa situação? Se volta para Ele. Semana retrasada eu entrei numa campanha de oração com um amigo que estava passando por um momento difícil no trabalho. Ele estava empregado numa empresa. Ele falou assim: pastor, todo mundo lá é endemoniado e pior que de tudo, não estou conseguindo desendemoniar ninguém. Shekorotopia. Não estou conseguindo desendemoniar ninguém. Está todo mundo doido lá naquela empresa lá. E eu não estou entendendo o que eu posso fazer para ajudar. Falei: meu irmão, muitas vezes não é com eles o negócio, é com você. A gente começou uma campanha de oração. E aí Deus abriu uma nova porta de emprego para ele. Ele saiu daquele lugar. O que o senhor estava tentando fazer? Só trazer ele para si. O que Deus estava mostrando para esse meu amigo? Filho, intensifica a sua oração, sua adoração, se volta para mim, porque eu estou nessa situação. Então muitas vezes não ore para acabar a luta na sua vida. Ore para você entender como Deus está se manifestando no meio dela. Ore para você conhecer a face de Deus que está se mostrando no meio dessa adversidade que você está vivendo. Porque Deus nem sempre se apresenta do mesmo jeito. Deus, ele se apresenta de muitas formas diferentes. E Ele vai se apresentar a você de uma forma diferente, em nome de Jesus, a partir dessa manhã. Conheça o teu Deus. Porque a Bíblia fala que bem-aventurado é o povo que conhece o teu Deus. Conheça o Deus que você serve. E trabalhe, e lute, e estude para conhecê-lo cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.